Vamos lá, amados irmãos. A paz e a graça do nosso Criador soberano Yahuwah seja convosco em nome do nosso Messias, do nosso Salvador Yahushua. Assim seja. Dando sequência em nosso estudo do livro Deuteronômio, que se encontra no Pentateuco, na Torá, na lei, ou seja, na instrução e no ensino do nosso Criador, Pai Todo-Poderoso Yahuwah. Abram no livro de Deuteronômio, capítulo 7, vamos dar sequência no versículo 2. Finaliza assim, né? São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, que ele expulsará de diante de nós, no versículo 1. Aí entra no versículo 2. E quando o Senhor, teu Deus, entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Anátema é amaldiçoado, ok? Por quê? Porque é uma pessoa que quer causar discórdia, divisão, ou então quer usurpar a palavra, quer confundir a cabeça dos queridos irmãos, quer complicar o entendimento bíblico. Compreende? Então, olha o que ele diz. Quando Yahuwah, nosso Deus, entregar a nós a derrotarás, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Foi o que eu fiz. Perceba que eu fiz sem essa palavra. Eu fui receber essa palavra no outro dia. Porque eu fui dormir pesaroso, achando que eu tinha feito alguma coisa errada ou que eu tinha sido injusto. Mas na verdade, o que eu tive foi zelo. Porque o nosso Messias, ele falou, apacenta minhas ovelhas. Não foi o que ele falou para Pedro, que edificou a igreja, e nós somos a igreja. Então ele falou, Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja. Então, a gente não vai perder as ovelhas que o nosso Pai Yahuwah nos confiou. E ali na nossa congregação, tem muitas ovelhas que Yahuwah me confiou. E eu tenho muito carinho, muito amor e zelo por todas elas. Então, eu não vou deixar que um fariseu venha e plante o fermento, entende? Só que a gente trava uma batalha invisível. A gente não conhece quem é o nosso adversário, entende? Até que eles demonstrem através dos frutos, né? Então, enfim, das palavras, né? Por isso que diz provar os espíritos e os pensamentos. É daí que a gente detecta. Então eu detectei e eu tomei uma atitude. Só que eu achei, a gente fica meio sem saber, será que era isso tal? Mesmo a gente sentindo no coração, o espírito confirmando, mas a dor, né? A dor é muito grande, a gente fica, meu pai, será que eu fui justo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas aí eu começo a pensar, mas o que é que essa pessoa fez? Essa pessoa fez isso. Essa pessoa já vinha com um perfil assim, assado, eu já estava meio desconfiando, tal. E aí quando foi de manhã, eu tinha orado na noite, ele me deu essa palavra confirmou. Então perceba, ele diz o quê? Quando ele entrega a nós, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade, tá vendo? Tanto é que a atitude dessa pessoa, essa atitude foi tão infeliz, foi tão maldosa, que eu não perdi o tempo nem de ir no privado para conversar com ela, como eu já fiz muitas vezes em outras situações. Porque às vezes o discernimento, né? A gente vai, conversa, aí a pessoa fez por engano, ou ela pede desculpa, paga. Mas no caso dessa pessoa, ela já vinha, apesar do pouco tempo que ela estava entre nós, ela vinha já demonstrando frutos duvidosos, entendeu? Então, eu tive que tomar uma atitude mais severa. E note que o verso está falando, ó, não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Por quê, irmãos? Porque é aquele velho ditado que todos nós estamos cansados de saber, uma maçã podre no cesto apodrece todas as outras. Entendeu? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, tem que tomar as atitudes certas no momento certo. Quando Yahuwah falar, meu irmão, tem que obedecer, independente de qualquer coisa. Se vão te xingar, se vão tramar contra você, entendeu? A gente tem que cuidar o quê? Da nossa congregação, da nossa igreja.
ou seja, das ovelhas de Arruxa, a que ele nos confiou. Ou seja, é dos irmãos que estão ali conosco, buscando a palavra, meditando na palavra dia e noite. Entende? Que estão obedecendo, que temem ao Eterno, que obedecem à palavra do Eterno. Compreende? Vamos lá para o verso 3. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Matrimônio é o quê? Casamento. O que te lembra casamento é união. Tá vendo? Isso aqui é mandamento de Yahweh, do Todo-Poderoso. Não celebrarás matrimônio. Casamento, ó, união com qualquer pessoa de lá. Então você vê que isso aqui é Torá, viu, irmãos? Eu estou lendo a Antiga Aliança. Isso aqui era físico. Então imagine, era muito... É tipo assim... Na verdade, sempre foi difícil, né, o nosso caminho. Então imagine, o povo de Israel não podia ter matrimônio com essas pessoas. Ou seja, casar com essas pessoas. Tanto é que vai falar aqui, ó. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. Então os israelitas não podiam dar suas filhas, seus filhos, em matrimônio para os filhos dos pagãos ou as filhas dos pagãos. Em outras palavras, no entendimento espiritual, o que seria um filho na igreja? Um filho é uma pessoa que começou a buscar o Pai, começou a ler a Bíblia, começou a orar, começou a se santificar, a se separar do mundo, graças à sua pregação, ao que você pregou, ao que você falou. Então essa pessoa é seu filho na fé, entende? Então está dizendo, ó, não concederás tua filha a um de seus filhos, aos filhos dos pagãos, nem aceitarás uma de suas filhas, ou seja, um prosélito, né, de qualquer religião, como esposa para o teu filho, ou seja, para quem está na fé. Então a gente não pode celebrar matrimônio com quem está no mundo, amados. Com quem está na religião, entendeu? Por quê? Porque senão a gente vai se desviar. E a gente pode amaldiçoar todos os nossos próximos, a nossa congregação, entende? Como é grave isso. Aí no verso 4, pois deste modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses. Deuses, quando você busca o significado, né, de Deus, né, porque Deus é o título, Deus também significa juiz. Então deuses, juízes, o que seria? São pessoas que ditam as regras. Então, olha como é perigoso isso. Pois deste modo o teu filho, ou seja, aquela pessoa que começou a buscar a palavra graças à sua pregação, ou seja, são os filhos da fé, se afastaria da minha pessoa. Ou seja, se você deixar, né, permitir o casamento, a união do teu filho da fé com algum pagão ou algum babilônio, filhos do sistema, de qualquer religião, tal. O que é que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai se afastar do Pai, ela vai se afastar da palavra, ela vai se afastar do eterno Yahweh. E ela se afastaria de Yahweh para servir a outros deuses. E aí ela vai começar a servir o quê? Outros deuses, né? Seja líderes religiosos, seja religião, seja político, seja coach, seja influenciadores digitais, sejam quem quer que seja. Compreende? E a ira do Eterno se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria, tá vendo? Olha como isso é sério. Então, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós. Todos vós quem? Nós que permitimos isso. Que damos brecha ao adversário. Olha como é importante o entendimento da palavra, né? Eu já ia falar aquela palavra que a gente aprendeu agora, na parte 1. Pois bem, porque a gente deu brecha ao nosso adversário. Difamador, caluniador, acusador. Tá entendendo? Então, a ira do Senhor, de Yahweh, se inflamaria contra todos vós, contra nós, e rapidamente vos aniquilaria. Ou seja, se espalha muito rápido. Aí ó, vai um falando aqui, é mesmo, tal, aí causa discórdia, aí destrói, daqui a pouco a congregação está separada, cada um pro seu canto. Então a gente tem que se blindar, amados irmãos. Nós que já nos conhecemos, que já provamos o Espírito um do outro e que estamos dia após dia congregando com muita alegria e louvando o nome do Eterno Yahweh, nós temos que nos firmar cada dia mais, temos que nos fortalecer,
dar honra a quem merece honra, entendeu? Lutar contra os nossos adversários. A gente precisa estar do lado dos nossos irmãos. Temos que amadurecer a nossa fé, amados. Não há tempo para perder em vão. Qualquer brecha que você dá ao adversário, a gente pode acabar afetando toda a nossa congregação e destruir toda a nossa igreja, a nossa edificação, os nossos alicerces. Verso 5. Eis como deveis tratá-los. Eis como deveis tratá-los. Demolir seus altares, cortar despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Ou seja, isso aqui era tudo físico, né? Trazendo por questão espiritual, ou seja, é condenar as obras das trevas, condenar as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as doutrinas do demônio. É exortar, é chamar atenção, é expulsar da congregação, é banir. Entendeu? Porque é guerra, meus amados. É uma batalha espiritual diária. E o povo de Yahweh, o exército de Yahweh, do Senhor dos Exércitos, precisa tomar posição como um servo fiel, um atalaia. Aleluia. Verso 6. Pois tu és um povo consagrado, amado. Tu és um povo santo, separado a Yahweh, teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres o seu povo querido, o seu tesouro pessoal. Toma posse, amado irmão, amada irmã. Olha a tua volta. Por acaso à tua volta tem alguém sedento como tu? Tem alguém sedento e faminto por justiça, que busca ler a palavra de dia e de noite, que sempre está buscando um estudo da palavra dos irmãos da fé e do caminho no Telegram, no YouTube, que sempre está querendo se alimentar do maná, que sempre está querendo conversar sobre as coisas do alto, que está sempre querendo pregar a verdade e a justiça. Pergunto a você, olha a sua volta e veja. Você foi escolhido, você foi escolhida dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres o povo querido de Yahweh, o seu tesouro pessoal. Tome posse dessa bênção, dessa graça. Honre, glorifique o nome do seu Pai, do nosso Pai eterno, soberano, Criador, Todo-Poderoso, que nos concede esta dádiva de ser salvo, curado, liberto de todo engano, de todo pecado, de toda escravidão deste mundo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de vitimismo. Ele já perdoou os seus pecados. Está na hora de você tomar posição como um bom soldado fiel a Yahweh, uma boa guerreira, e encarar as batalhas da vida de cabeça erguida e tirar as lições dessa batalha. É fácil? É lógico que não é fácil. Eu acabei de falar que eu tenho 3 dias aí, sábado, domingo e ontem, eu fiquei muito triste. Mas o que é que eu fiz? Quem é que pode me salvar? Quem é que pode me curar e me libertar disso tudo? Nosso Pai Todo-Poderoso. Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu vou orar, eu vou pedir, vou meditar na palavra, e Ele vai me dar sabedoria para lidar com tudo isso. E olha nós aqui, novamente, firme, forte, firmado na rocha. Pois bem, é assim que nós temos que travar as batalhas espirituais. Sempre em nome de Yahweh. Ele sempre na nossa frente, nos guiando, nos orientando, porque é a sua palavra, Yahushua HaMashiach, que nos guia em toda a justiça, em toda a verdade, em toda a retidão.
para glorificarmos assim o nome do nosso Pai que está nos céus, que é digno de toda adoração. Aleluia. Dando sequência, verso 7. Yahua não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes numerosos do que os outros povos. De fato, eres o menor dentre os povos. Lembre, meu amado irmão e minha amada irmã, lembre de como Yahua te chamou, como você vivia neste mundo, independente de classe social, porque isso aí é Babilônia. Seja você que venha de uma família com poder aquisitivo, seja você que não tenha poder aquisitivo, independente desse nível social, eu estou falando você como pessoa. Estou falando de como era o seu caráter, como era a sua personalidade, qual eram os seus hábitos, como você tratava o seu próximo. Entende? É disso que eu estou falando. Como é que ele te pegou? Como é que ele te chamou? Né? Então, nós éramos de fato o menor dentre os povos. Nós não merecemos esse amor. A gente não merece essa graça. Nós somos dignos de misericórdia. Se hoje nós amamos a Yahua, é porque Ele nos amou primeiro, amados irmãos. Compreendem? Verso 8. Mas foi porque Yahua vos amou. Olha só que maravilha. E por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. E por causa do juramento que fez aos vossos antepassados, ou seja, aos nossos ancestrais. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Sem, Noé. Entendeu? 7, né? 7, Noé, Sem. Por aí vai, enfim. Vamos lá? Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e os tirou da terra da escravidão, das garras do faraó do Egito. Tá vendo? Aqui é a história, que ele a Torá entende, né? Aqui tá falando literal, do Egito mesmo, daquela época, do faraó, que ele nos libertou. Lembra do Êxodo? Porque aqui é Moisés, Moshe pregando aos israelitas no deserto. Ok? Então, aí tá lembrando para eles. E como você vê como a palavra é viva, né? É atemporal. A gente pode ler a Bíblia toda, a gente encaixa no momento que a gente está vivendo. Pois bem, o que seria a escravidão aqui é literal, a escravidão do Egito. Mas qual é a escravidão aqui hoje, no espiritual? É a escravidão deste sistema, da religião, do sistema político, do sistema financeiro, né? Ou seja, essa corrida de ratos, né? Que a gente fica lutando neste mundo, lutando por coisas perecíveis, que na verdade é uma ilusão, é uma mentira, é uma matrix. Nós estamos presos, né? Nós somos escravos desse sistema mundial em trevas, né? E também do pecado. Pois bem, ele nos libertou disso tudo, ele nos libertou do Egito. Então o Egito prefigura isso, esse sistema, ok? Esse sistema mundial. Estão entendendo? Ok. 9. Saberás, portanto, que Yahua, teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que o amam. Tá claro isso, amados irmãos? Vocês prestaram atenção no início desse capítulo? Como nós devemos tratar os nossos adversários, demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Não devemos celebrar matrimônio com eles, com qualquer pessoa de lá. Não devemos estabelecer com eles qualquer tipo de aliança, nem tratar com piedade. Tá vendo? Então aqui no verso 9, ó, você vê que Yahua mantém a aliança e o amor dele por 1000 gerações em favor daqueles que o amam.
reverentemente e obedece aos seus mandamentos. Foi como o nosso Messias Yahushua falou: o meu irmão e a minha irmã e a minha mãe são todos aqueles que obedecem os mandamentos do meu Pai que está nos céus. Então a gente precisa saber separar as coisas. Porque tem muito irmãozinho, irmãzinha que ainda está fraco na fé e fica amor, 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 e fica misturando o amor do mundo com o amor bíblico. O amor bíblico, ele é fruto da justiça e da verdade. Entende? Então, para a gente amar alguém verdadeiramente, a gente tem que falar a verdade, independente das consequências, e nós temos que ser justos. Esse é o amor bíblico. Diferente do amor do mundo, que é o de Roma, que é faça o que tu queres, entende? Que a pessoa pode fazer o que quiser, que a gente vai, não, perdoa, não. Como assim? Não é bem assim. Nós temos uma lei, nós temos uma palavra que nos rege. Então nós temos que ter discernimento, amados irmãos. Compreende? Verso 9 também fala aqui, né? Que ele mantém a aliança e o amor por 1000 gerações. Literal, para os israelitas da época. Mas o que te lembra isso também? Nos lembra o reino, o milênio, que nós vamos descansar com o nosso Salvador, com Yahushua, na nova Yahushalaim. Verso 10. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Tá vendo? Tá vendo, amados? Não sou eu, amados irmãos. É a palavra que está falando que o nosso Pai castiga a quem os rejeitam. Aqueles que o rejeitam. Então, se a gente está trazendo aqui o ensino genuíno, a palavra sem fermento, o verdadeiro evangelho, e aí vem uma outra pessoa, seja ela nova ou velha, e ela vem trazer novamente um ensino que a gente já explicou, que a gente já trouxe, que a gente já tirou as dúvidas, e que todos foram testificaram no coração, em que todos confirmaram, em que todos deram glória e aleluia e Yahuwah. E a pessoa vem trazer esse fermento, a gente tem que vigiar, amados irmãos, para que a gente não caia na fé. Compreende, amados? Porque se a gente permitir que esse fermento se instale, o que é que vai acontecer? A ira de Yahuwah vai se inflamar e a nossa congregação vai ser aniquilada, ou seja, vai ser separada. Então a gente tem que estar vigilantes 24 horas, porque o adversário, ele não descansa, ele anda ao derredor buscando uma brecha para tragar, para nos destruir, amados irmãos. É forte, né? Aí, ó. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Olha só, ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Ou seja, Moisés falando para os israelitas. Perceba que não é nós, é Yahuwah que não demora em retribuir pessoalmente. Então é ele pessoalmente que vai aniquilar essas pessoas que os rejeitam. Ok? Isso é muito forte. Verso 11. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno a cumprir, amados irmãos. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno a cumprir. Se obedecerdes estas ordenanças e a puserdes em prática, Yahuwah teu Deus também te manterá a aliança e bondade misericordiosa que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Então, amados irmãos, vigiem, vigiem. Não é brincadeira. É a nossa salvação, amados irmãos, que está em jogo. Então, não podemos dar brecha ao nosso adversário. Ok? Quem está alicerçado, está alicerçado. A gente vai crescendo cada dia mais em força. Aquele que dá brecha, ele cai. E o nosso adversário usa ele
ok? Mas quem tiver firmado não vai cair nesse fermento. E aí, quem estiver mais maduro na fé vai precisar tomar as atitudes, como o Eterno próprio falou aqui no verso 2, quando ele nos entregar, que nós vamos derrotá-los e sacrificá-los como anátema. Então a gente vai tomar essas atitudes. E aí a gente vai proteger os irmãos que estão alicerçados. Já esses que deram brecha, que não tiveram humildade para se arrepender, que não tiveram humildade para congregar entre os irmãos com humildade, que não tiveram humildade para se converter dos maus caminhos, que não tiveram humildade para pedir desculpa, perdão, e preferiram ser orgulhosos, alimentar o orgulho, o ego, a vaidade, a soberba, esses aí serão derrotados e sacrificados como anátema. Serão excluídos da congregação. Aleluia. Verso 13. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Tá vendo? A todos os que obedecem às ordenanças e coloca em prática os mandamentos, em vez de ficar murmurando de vítima, ou sabe? Ou então com esse amor de Roma. Tá vendo? Esses, se agir dessa forma, não tá obedecendo. Vai cair, cedo ou mais tarde vai cair. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é guerra. Quando é que vocês vão entender que é guerra? Já viram cenas de uma guerra? Por acaso, os exércitos que estão lutando, por acaso, vai até o outro lá, que está com uma bazuca, um canhão, uma arma, e vai lá alisar o cabelo, vai lá fazer assim, vai tomar um tiro no meio da testa. Mas aqueles que estão fiéis, que obedecer, que colocar em prática, ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, do teu coração, ou seja, da tua terra, coração, ó. Ou seja, vai te dar mais sabedoria, mais entendimento, vai te revelar cada vez mais a palavra. Aí fala aqui no literal, né? Naquele tempo, os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas, o azeite, as muitas crias de gado e as ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. Isso aconteceu, né, com Josué e Caleb e tal, mas depois o povo desobedeceu novamente, que foi aqui no Brasil, nas Américas, América do Sul e na África, né? Vocês estão entendendo? Mas no espiritual é o nosso coração. Hoje o Pai, ele tem nos abençoado. Ele tem multiplicado os frutos. Entende? Ou seja, o entendimento da palavra, ele tem nos dado sabedoria divina, ele tem nos dado discernimento espiritual, ele tem nos dado discernimento espiritual, né? Entendimento da palavra, sabedoria, um bom caráter, tem nos ensinado bons hábitos, que ele nos cura de tudo. A gente tem falado bastante também, né, dos bons hábitos. Pois bem, ele cura de tudo. Ele é pleno. Aleluia. Sendo assim, serás mais abençoado de que todos os povos. Tem uma exclamação. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Oh, glória, aleluia, papai, te amo. Ninguém do teu meio será estéril, seja um homem ou uma mulher ou o teu gado. Pois bem, meu amado irmão e minha irmã que está conosco na congregação, ninguém em nosso meio será estéril. Todos que estiverem conosco, firmados na rocha, em Yahushua HaMashiach, vai receber o Espírito Santo e o Pai vai revelar a palavra, vai dar entendimento do Evangelho. Recebe essa bênção, irmão, irmã. Vai receber as revelações, vai receber sabedoria, entendimento da palavra, discernimento espiritual. Oh, aleluia! Louvado seja Yahushua para todos sempre. Verso 15. E Yahuwah afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Ou seja, água com flúor, alimentos com agrotóxicos, notícias sensacionalistas dos jornais, dessa grande mídia de Satanás. Você acha que o que a gente tem pregado é por nossa conta e rir, porque a gente quer? Não, meu irmão. É porque é mandamento, é ordem. O Pai está nos convocando para a gente falar essas coisas. Por isso que ultimamente a gente tem falado muito sobre o que você come, o que você bebe, se você pratica.
bons hábitos, você pratica atividade física, se você cuida do seu templo, tudo isso está relacionado ao Evangelho, amados irmãos. Olha o Pai falando aqui, ó. Ele afastará de nós, de ti, toda doença e todas as graves enfermidades do Egito. Egito é a cidade, amados irmãos. São alimentos industriais, alimentos falsos, né? Comida morta, comida com agrotóxicos, né? Sejam alimentos também orais, né? Ficar ouvindo notícias ruins, ouvindo líderes religiosos pregando falsos ensinos, doutrinas de demônios. Ou então essa teoria de conspiração está se alimentando o tempo todo disso, que só causa angústia, ansiedade, depressão. Pois ele vai afastar tudo isso de nós, irmãos. Ele não as infligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Tá vendo? Isso tudo cai sobre os que nos odeiam, os nossos adversários. Portanto, consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Tá vendo? Consumirá, ou seja, a gente vai cumprir a ordem. Banir, expulsar do meio de nós, da nossa congregação. Que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirva aos seus deuses. Isto seria uma armadilha mortal para ti. Então não cometa esse erro, remanescente de Israel. Ya, ya, ya.